Um, dois, três, gravando. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Muito prazer. Eu me chamo Ingrid, tenho 30 anos e sou cristã. Eu acho importante eu começar me apresentando e dando contexto do cristianismo, porque muito do que eu falar, do que eu postar nesse canal vai estar relacionado com a minha fé. Então é importante que vocês entendam o contexto em que eu estou inserida, para que as minhas palavras façam sentido de alguma forma. Eu decidi iniciar esse canal, começar a postar vídeos no YouTube, para compartilhar um pouco da minha história com vocês e comigo mesma. No auge dos meus 30 anos, eu percebi que tem muita coisa que eu já vivi na minha vida que eu já não me recordo em detalhes. E tem muita coisa que eu passei, que eu venci, que foram desafios e dores do passado, que hoje em dia eu não tenho mais a sensibilidade que eu tinha na época para agradecer por aquilo que eu já vivi, pelas coisas que eu já alcancei. Eu já não me lembro mais o quanto eu sofri, o quanto eu chorei para atingir e conquistar certas coisas da minha vida. E existe um versículo que eu até coloquei na descrição do canal que fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu quero ter os processos da minha vida registrados em vídeo, documentado da forma que eu falo hoje, da forma que eu sinto hoje, para que eu sempre me lembre do processo que foi e do quão satisfatório e do quão maravilhoso foi viver a concretização do sonho, a concretização do milagre, a concretização do testemunho. Então eu tô iniciando essa série de vídeos. Não vou dizer que eu não tenho uma expectativa monetária, mas esse não é o foco principal, porque dando o contexto atual, hoje, numa segunda-feira, por volta das 12h06, eu tô aqui sentada na minha mesa do meu quarto que eu utilizo como escritório, porque eu tenho uma rotina de trabalho híbrida. Então, hora eu tô presencial, hora eu tô aqui em casa, então eu já tenho uma fonte de suprimento, né? Eu já tenho um trabalho. Mas se em algum dia esses vídeos se tornarem uma possibilidade de eu ter mais liberdade para viver ainda outros sonhos, legal, sucesso. Mas o objetivo por hora não é esse. Eu fiz um roteirinho aqui, fiz uma anotação, algumas anotações na verdade, para mim não perder muito fio da meada e sair falando aleatoriedades, porque como eu disse, estou iniciando nesse lance de vídeo e não tenho muita noção de edição, então esse vídeo não vai ter edição nenhuma. Então eu escrevi aqui algumas coisas para mim não me perder. E vamos começar do momento atual, tá? Se em algum momento vocês acharem ou eu achar importante compartilhar mais da minha história passado até chegar até a data atual, legal, vou fazer isso com o maior prazer, mas hoje eu quero compartilhar um processo em específico que eu tô vivendo, e esse processo ele inicia ali um pouquinho no meu casamento. Então, eu me casei muito nova, na minha opinião, tá? Eu me casei com 21 anos, meu esposo tinha 26 anos, e ali a gente não tinha muita noção de vida, não tinha muita noção da realidade, das coisas, como a vida funciona, as responsabilidades que a gente ia ter construindo um novo lar. E aí, pera um pouquinho, deixa eu só ver se tá gravando mesmo, porque vai saber, né? Tá, tá gravando. Então a gente iniciou, meu esposo fazer faculdade, ele fazia faculdade de educação física na época, e eu ainda não tinha muita noção do que eu gostaria de viver na vida, de qual a profissão que eu gostaria de seguir, mas a gente tinha muita certeza um do outro. Então a gente se casou e começou a construir a nossa vida junto. Muito legal, porque hoje em dia tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem até aqui foi uma conquista junta, né? A gente conquistou juntos, mas foi muito desafiador. E baseado nesse contexto, né?
Eu explico pra vocês que eu sempre tive o sonho de ser mãe. Só que eu entendia que com 21 anos e na situação que a gente estava vivendo ali naquele momento, não tinha condições da gente inserir uma criança em uma vida que a gente nem sabia ainda como levar. Então, eu brinco que eu construí algumas respostas, né? Porque assim que você se casa, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: ai, quando vocês vão ter filho? E as crianças? E não sei o que lá. Isso em todos os contextos, em todos os lugares, a pergunta era sempre a mesma. E aí eu falava: ah, não, agora não é o momento, ah, não, a gente é muito jovem, ah, não, a gente tá construindo a vida e tal. E fui mascarando um sonho que eu sempre tive de ser mãe, por trás de respostas que eu queria cortar o assunto, porque eu não queria explicar todo o contexto. Poxa, a gente vai construir a nossa vida primeiro financeiramente, não tem condições de ter uma criança, estamos aprendendo a viver, me deixa em paz. A gente não vai ter filho agora. Eu acho que seria um exagero eu responder dessa forma. Então eu fui respondendo da forma que dava e a gente foi seguindo e construindo a nossa vida. Ao decorrer do nosso casamento, teve um período que eu comecei a sentir muita cólica. E desde que eu tive a minha primeira menstruação quando eu era adolescente, eu não tinha o hábito de ter cólica. Eu sentia uma dor, um peso na barriga, nada muito extraordinário. Mas ali no auge dos meus 26 anos, eu passei a sentir muita dor. E aí eu procurei um ginecologista na época para dar uma olhada, fazer exames específicos. Ela me passou uma ressonância e falou para mim: ah, parece que você tem endometriose, então vamos dar entrada a um anticoncepcional de uso contínuo e aí você não vai mais sentir essa dor. E foi depois de muito insistir, tá? Porque eu cheguei lá, falei sobre a cólica, primeiro ela me passou um ácido lá, acho que o nome do remédio era Postan. E aí esse remédio ainda assim não segurava a dor. E eu voltei e falei pra ela: não é possível, não faz sentido, eu nunca tive essa dor, não é normal. E aí foi que ela pediu a ressonância, comentou por cima de endometriose, eu pensei: ah, já ouvi falar, beleza, o anticoncepcional de uso contínuo resolve, seguimos a vida. Ela não entrou em mais detalhes, não me explicou muita coisa e eu fui seguindo a minha vida. Ocorre que eu mudei de trabalho, né, e mudei de convênio também, então precisei mudar de médico. E acho que isso foi a maior bênção que aconteceu na minha vida. Eu fico até emocionada, porque se eu não tivesse mudado de médico, eu não ia entender a gravidade da situação que eu tava vivendo. Porque a verdade é que aquela médica foi até um pouco irresponsável, não sei. Minha opinião, tá? Mas ela realmente não se aprofundou para entender melhor o meu caso. E aí, a gente já estava mais estruturado financeiramente, já estava começando a pensar em ter filho e tal, e aí eu fui no médico para eu poder entender qual que era o cenário atual e como que a gente faria, se eu precisaria tomar algum medicamento, como que eu me prepararia para poder engravidar. E quando eu cheguei nesse médico, com essa ressonância que eu tinha da outra médica, ele ficou muito assustado. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive daquela situação, porque ele olhou e falou assim: claramente você tem endometriose e é um caso cirúrgico. Eu vou pedir para você repetir todos os exames e vou te dar um encaminhamento para um colega meu cirurgião. Meu mundo caiu. Eu acho que ele viu que eu tinha me assustado, né? E aí tentou se justificar, falando: não, tá tudo bem, a gente vai fazer a cirurgia, você é jovem, eu vou fazer seu parto ainda, vai dar tudo certo. Eu saí do escritório assim em estado de choque. Eu costumava marcar as consultas pro período anterior ao meu trabalho, então eu saía de lá e ia direto pro trabalho e eu fui o caminho todo pensando: meu Deus, que é isso? E coincidência ou não, eu tinha exatamente 28 anos quando iniciou esse processo cirúrgico na minha vida, que era a idade que eu tinha estipulado para que eu engravidasse, de acordo com os meus cálculos lá quando eu tinha 21 anos. Fiquei em choque, compartilhei com meu marido o que tinha acontecido, comecei os procedimentos, né? Marquei consulta com o cirurgião, fui fazer os exames específicos, ginecológicos, cardiológicos, porque querendo ou não ia ter que tomar anestesia geral e tal. E assim, eu tive a bênção, na minha opinião, de pegar médicos que me tranquilizaram muito. Então esse cirurgião que eu passei, ele viu os meus exames e falou: não, rapidinho a gente faz essa cirurgia, não. Ele falava como se fosse uma coisa muito simples, né? E aí eu fui fazendo as consultas, os exames e tudo mais, e
fui pra cirurgia. O meu cirurgião tinha uma equipe médica que atendia no Hospital Santa Joana, já tinha ouvido falar dele como um bom hospital, pensei, poxa, fico feliz de que seja lá que eu vá ser operada. E aí chegou o dia da cirurgia e nós fomos lá. Ai, que loucura! Eu lembro desse dia e me emociono também porque eu consigo ver o cuidado de Deus na minha vida ali. Primeiro que era um hospital que eu já conhecia porque eu sempre fui a doida de assistir relatos de parto, diário de gravidez, como era um sonho meu, que eu não deixava muito transparecer para as pessoas, porque, abrindo um parênteses aqui, eu sempre tive a sensação de que, para mim, não ia ser tão fácil engravidar. Não sei se era uma intuição ou uma preparação de Deus, Deus preparando o meu coração para as coisas que viriam a seguir, mas eu sempre tive essa sensação, sabe? E aí, quando as pessoas me perguntavam sobre filhos, além de eu estar vivendo um momento de conquista pessoal, da gente correr atrás das nossas coisas para construir um lar para nossa criança, tinha esse medo de eu não conseguir. E às vezes as minhas respostas talvez fossem até um pouco ríspidas, falando, a gente não quer filho agora, porque eu sempre tive esse receio, sabe, dentro de mim. E aí, eu fui, né, pra fazer o procedimento, tinha que ir em jejum, e demorou muito pra cirurgia acontecer, e eu passando fome, chegou um momento que eu já não tava nem mais preocupada com a cirurgia, tava só pensando, pelo amor de Deus, me leva pra esse centro cirúrgico, acaba logo com isso, porque eu preciso comer, eu não aguento mais, minha cabeça tá doendo e tal. E aí eles chegaram, me levaram pro centro cirúrgico e aí com ainda algumas outras surpresas, porque meu médico pegou influenza bem no dia da cirurgia, então ele não tava bem pra me operar, mas a equipe cirúrgica dele ia me operar, mas eu não conhecia a equipe cirúrgica dele, eu conhecia só ele, então confesso que invadiu ali o medo do meu coração. Chegou na parte do preparo mesmo, né, que eles iam dar anestesia, colocar anestesia geral, e aí me falaram que ia ter que tomar hack, eu não sabia, porque tinha retirada de mioma também, aí além da geral precisaria da hack, já me assustou mais um pouquinho. Mas foi super rápido, eu nem me lembro de eu ter tomado a hack, porque antes de eu entrar pro centro cirúrgico, ela me deu um copinho que eu acho que era um relaxante ou um calmante, e eu só lembro de eu tomar esse calmante. Ela me perguntava, você bebe? Eu falei, não. Ela, porque esse copinho aqui equivale a uma caipirinha forte, só pra você relaxar e tal. Eu pensei, tudo bem. Só lembro de eu sentando na maca, lá naquele negócio metálico do centro cirúrgico, e depois eu não lembro mais nada. Acordei na sala de recuperação da anestesia, tremendo de frio, e eles me levaram lá pro quarto. E aí eu ouvi a versão do meu esposo, né, porque eu entrei no centro cirúrgico às 6, fui sair do centro cirúrgico meia-noite, então a cirurgia demorou muito. E ele falou que quando o médico chamou ele lá no centro cirúrgico para dar uma posição, ele falou assim, agora o útero da sua esposa realmente parece um útero. Porque eu tava com muitos focos de endometrioma, de mioma, de cisto, tinha muita coisa lá dentro. E eu não tinha nem noção disso, porque os médicos realmente aliviaram bem as informações. Vocês vão ouvir barulhos externos, tá? Porque eu tô sentada na minha janela, porque a luz aqui da minha mesa é boa pra... Imagino eu, pra poder gravar. E aí, quando o médico voltou pra fazer o acompanhamento, ver como é que tava a cicatriz no dia seguinte, ele comentou também. Tinha muita coisa, que ele tinha deixado meu útero tudo certinho e que a minha próxima visita seria pra ganhar neném. E eu fiquei super positiva em relação a isso, né? Fiquei feliz, pensei, agora vai dar tudo certo. O médico, por orientação médica mesmo, pediu pra mim esperar 1 ano pra poder engravidar, que era o período do útero se recuperar bem, aí eu poder tentar novamente. Mas ao mesmo tempo eles falavam, não demora tanto assim, porque a endometriose não é uma coisa que tem cura, né? Ela volta, os focos dela voltam. E aí eu confesso que eu esperei esse período e fiquei com um pouco de medo também. Comecei a pensar em como minha vida ia mudar quando a gente tivesse filho, como às vezes as coisas eram mais fáceis só nós dois, e comecei a sentir medo de não amar o suficiente meu filho, não conseguir dar conta da gestação, e aí aquilo fez com que eu enrolasse mais um pouquinho, mas chegou um momento que com medo mesmo eu pensei, não, eu vou.
eu vou fazer o preparo, ver o que precisa agora para engravidar e vamos lá. Aí voltei no meu médico, né? Só que aí esse meu primeiro médico que descobriu a endometriose, ele era um excelente profissional. Só que eu queria ter a possibilidade de escolher entre um parto normal e um parto cesárea. E ele só fazia cesárea. Aí eu pensei, poxa, vou mudar de médico. Aí encontrei um especialista em endometriose que frequentava a academia que meu marido trabalhava. Foi assim que a gente conheceu ele. Eu marquei uma consulta e fui. Aí fiz os exames e tal, ele liberou a gente pra tentar, pediu pra comprar ácido fólico, mas ainda tava insegura, sabe? Com medo. Então eu não comprei o ácido fólico, tirei o anticoncepcional. E pensei, se Deus quiser, vai dar certo. E aí a gente não seguiu certinho esse negócio de período fértil, não comprei o ácido fólico, pensei, se Deus quiser, vai ser. Só que isso foi no ano passado, né? A partir de agosto de 2025 eu parei de fato de tomar um anticoncepcional. E aí até dezembro não aconteceu nada. E eu comecei, isso ligou mais uma luzinha de alerta dentro de mim. Eu pensei, bom, em 2026 eu preciso ser mais intencional em relação a essas tentativas, né? E aí eu pensei, eu vou mudar de médico de novo, porque como o meu esposo conhece esse médico do dia a dia, eu talvez vou me sentir desconfortável ali no parto, vou ficar com vergonha e tal. E aí eu procurei um outro médico especialista em endometriose e passei com ele. Isso foi, acho que em janeiro ou fevereiro de 2026, ainda esse ano. E aí, quando eu fui na consulta, eu mostrei pra eles meus exames, ele falou assim, você tá com foco de endometriose de novo, você sabe, né? Aí eu fiquei, tá. Eu tinha uma noção, porque o médico anterior tinha comentado, mas ele falou que era bem pequeno, não compensava a cirurgia. E aí ele começou a fazer um monte de percentuais e estatísticas comigo sobre as probabilidades da mulher ser estéril e quem tem endometriose, a probabilidade de ter problema com fertilidade, e falando que de repente poderia me operar para mim ter uma chance melhor de engravidar e tal, e fazendo um monte de cálculos. E eu confesso que naquele dia minha cabeça ficou assim rodando, sabe? Ele comentou sobre inseminação in vitro, falando que uma outra possibilidade fora a cirurgia da endometriose era a inseminação. E eu saí do consultório desnorteada, porque como eu comentei aqui com vocês, todos os médicos que eu passei trataram o assunto com muita leveza, sabe? Não, vai dar tudo certo, não, daqui a um pouquinho você engravida, não, você é jovem, não, a gente tá limpando o seu útero agora, daqui a um tempo vai dar tudo certo e você vai estar vindo fazer o seu parto aqui e tal. E quando ele conversou comigo dessa forma, foi como um balde de água fria para as teorias que eu tinha construído na minha cabeça. E ainda juntava a evidência que a gente tinha ficado sem anticoncepcional de agosto até dezembro do ano passado, nada tinha acontecido. Antes de eu descobrir endometriose, começar a tomar anticoncepcional para controlar o fluxo, a gente já não se prevenia. Esse ano a gente vai fazer 9 anos de casado, eu nunca engravidei. Então começou a surgir uma preocupação muito forte na minha cabeça, sabe? E eu lembro que eu saí daquele consultório, a consulta foi numa sexta que antecedia o feriado de carnaval. E na minha igreja tem um acampamento de carnaval, que acontece todos os anos. Deixa eu só ver se tá gravando de novo, né? Tá gravando. E aí, eu marquei a consulta na sexta-feira na hora do meu almoço e à noite a gente iria pro acampamento de carnaval. E eu lembro que eu gravei um vídeo, eu tava na minha pior forma física. Porque assim, quando você faz a cirurgia de endometriose, os médicos mencionam que você precisa fazer um tratamento alimentar, comer melhor, evitar certas coisas. Durante um tempo eu mantive essa dieta, mas depois foi só ladeira abaixo. Então eu tava acima do meu peso, tava com aquele diagnóstico, ou você faz a cirurgia ou você faz a FIV. E aí eu lembro que eu parei em frente ao espelho e falei assim, bom, hoje eu tô indo para acampamento de carnaval, eu espero que Deus ele tenha muito o que falar comigo lá naquele lugar, porque hoje o médico falou pra mim que há a possibilidade de eu não conseguir gerar, de eu ter que repetir a cirurgia da endometriose, de eu ter que fazer uma FIV. E eu tô na minha pior forma física, tô acima do meu peso e eu queria registrar esse momento porque eu quero declarar que a partir de agora as coisas vão mudar.
Era mais ou menos assim o vídeo, se eu achar ele, conseguir achar um jeito de colocar um trecho aqui pra vocês. Eu coloco, mas de forma bem básica foi isso. Aí a gente foi, sexta-feira a gente chega lá, monta as barracas, né? E no sábado começa as ministrações. E eu confesso que, além desse processo de engravidar, no ano de 2025 eu passei um processo muito específico em relação aos meus 30 anos. Eu tenho a sensação que eu me perdi muito para me encontrar muito. E me perder muito não quer dizer que eu vivi muitas coisas inconsequentes, nada, não é isso. Mas na minha cabeça, sabe? Eu sentia que eu tava com muitos conflitos internos. E Deus ele foi me conduzindo por um lugar para me alinhar, mas até hoje eu ainda tô meio balançada com os 30. E aí eu fui para esse acampamento também à procura de respostas em relação aos questionamentos que eu tinha feito no ano passado, que até hoje eu não tinha tido entendimento e um caminho sobre. Acontece que na primeira ministração, que normalmente acontece ministrações de manhã e de tarde, e na primeira ministração do primeiro dia de acampamento, eu nem lembro direito o que a pastora ministrou, mas no final ela falou assim: quem aqui tem diagnóstico de endometriose? Quem aqui tem um veredito de dificuldade de engravidar e tal? E eu morrendo de vergonha, porque assim, eu não queria me expor. A maioria das pessoas que estavam comigo e estão comigo até hoje não sabem do processo que a gente tá passando. E assim, gravar os vídeos foi até uma válvula de escape pra mim, porque eu não tenho coragem de compartilhar com as pessoas ao meu redor, porque dá muito uma sensação de incapacidade, sabe? Eu acho que quem passou por esse processo talvez me entenda um pouco, mas de você se sentir incapaz. Caramba, todo mundo consegue engravidar, menos eu. E aí as pessoas começam a dar receitinhas pra você, falar faz isso, faz aquilo, e aí às vezes você já fez e você se sente cada vez mais incapaz, então eu não tinha compartilhado esse processo com ninguém. E aí ela falou pra ir lá na frente, eu pensei, eu vou. Ontem eu recebi um diagnóstico de que eu teria dificuldade, já sei que eu tenho endometriose, já operei da endometriose, eu vou lá. Aí eu fui lá na frente, recebi uma oração, só que essa pastora, ela deu uma direção específica, ela falou assim, eu quero que as mães, que fazem parte do Ministério de Jovens da igreja, orem por essas meninas que estão aqui na frente. Não tinham muitas mães, e eu lembro que ninguém veio orar por mim. E aí eu pensei, caramba, ninguém vai vir orar por mim, eu tô com vergonha de estar aqui na frente e tal. E aí eu coloquei a mão no meu coração e comecei a falar, Senhor, o Senhor sabe qual que é o diagnóstico que eu tenho sobre a minha vida, o que tá acontecendo nesse exato momento. E foi como se eu sentisse Deus falando comigo. Não foi uma voz audível, mas uma sensação dentro de mim, eu senti o meu corpo esquentando. Como se Deus falasse assim, não é suficiente que eu haja na sua vida? Que eu esteja trabalhando aqui, precisa alguém vir orar por você, se eu tô agindo? E aí foi muito especial o que eu vivi ali naquele momento e me deu esperança para continuar, sabe? Então eu voltei de lá e me deu como se fosse um estralo assim na mente. Eu pensei, eu vou tentar e eu vou tentar de uma forma muito intencional. Então eu fiz os exames que o médico pediu, voltei com eles pro resultado, aí ele mencionou, né, que de resto estava tudo certo, tinha aqueles focos, e eu falei assim, você me dá um tempo para mim poder tentar de verdade? Porque eu tenho a sensação de que a gente não tentou de verdade. Talvez eu estivesse me enganando, até hoje tô, quem sabe. Mas eu falei pra ele, eu não quero fazer cirurgia agora, eu não vou considerar FIV agora, eu vou tentar. E aí eu me lembrei que há cerca de um ano atrás eu tinha assistido um podcast com uma nutricionista especialista em endometriose, que ela garantia que era possível tratar a endometriose com a alimentação, inclusive fazer da moça que tem endometriose uma mulher fértil. E eu pensei, vou passar com essa médica, vou fazer o protocolo alimentar dela e vou ver o que vai acontecer. E aí, decidida, um domingo depois, ou 2 domingos, eu não lembro exatamente. Por isso que eu quero muito registrar tudo aqui, para que eu não esqueça nada. E quando eu viver o meu milagre, o meu testemunho, porque eu acredito de verdade que esse dia vai chegar, eu tenha tudo registrado. Mas acho que cerca de 1, 2, 3 domingos depois do acampamento, a gente foi pra igreja normal, e aí teve um momento de orar pelas ofertas, né? A gente foi lá na frente e foi uma moça do meu lado.
E aí a direção do pastor naquele dia foi que a gente devia pensar em ofertas em aliança com a pessoa que estava do meu lado. Eu estava com meu esposo, mas tinha uma moça do meu lado que estava sozinha. Eu pensei, vou pegar na mão dela, né, para ela não ficar sozinha. Quando eu peguei na mão dela e a gente começou a orar, ela começou a falar sobre filhos. Ela falou assim: eu não sei se você tem filhos, me perdoe se eu me emocionar, mas eu vejo um Samuel no seu ventre. Eu vejo que você vai ter filhos e que isso não vai demorar e que isso vai ser para a glória de Deus, que você vai calar a boca de muitas pessoas que falam sobre isso. Eu pensei, meu Deus, quem é que tá falando sobre mim? O que é que tá acontecendo? Quem é essa mulher? E não era uma mulher da igreja, foi uma visitante que foi uma única vez e depois nunca mais eu vi ela. E aí ela começou a profetizar, colocou a mão na minha barriga e eu pensando, eu nem tinha comentado, eu fui lá só pra fazer a oração ali da oferta e tal. Não tava nem pensando no tema, porque eu confesso que a oração da pastora que ministrou lá no acampamento, falou sobre endometriose, tinha me deixado muito em paz, mas eu tinha a sensação de que isso veio para testificar um pouco mais, sabe? E aí ela orou, voltei pro meu lugar, seguimos a vida e eu procurei essa nutricionista. O mês que passou a gente tava ali fazendo o protocolo de detox. Esse mês a gente está iniciando a segunda fase desse protocolo, que parece que é a fase da vermifugação, que a gente vai trazer alimentos para limpar as bactérias e os vermes que tem no corpo, pelo que eu entendi, explicando de uma forma bem rasa. E aí esse protocolo alimentar é meu e do meu esposo. Então ela trata o casal. E isso pra mim foi muito importante, porque eu vivia com a sensação de culpa, sabe? Poxa, a culpa é minha. Poxa, você se casou comigo e aí eu tenho essa questão e você vai sofrer por culpa minha. E aí, nesse momento, a gente se encontra lutando juntos. Fazendo dieta, fazendo tudo que a nutricionista nos receitou para, se eu não me engano, daqui 3 meses não, né? Já fiz um mês, esse é o segundo, tem mais um mês de protocolo e no quarto mês ela libera a gente para tentar. Eu não venho aqui ainda com testemunho e com milagre, mas eu queria dar essa introdução porque eu tenho vivido coisas muito específicas, sabe? E que eu imagino que machuque também pessoas que estão tentando. Eu queria alcançar com uma postagem, um vídeo, tentantes que também passam por esse processo, para que a gente pudesse se entender um pouco junto. Quais que são os próximos vídeos que eu tenho intenção de gravar? O meu sentimento em relação às coisas que acontecem fora, porque no período em que a gente está tentando engravidar, outras pessoas engravidam, pessoas que querem, pessoas que não querem, e assim, cada um tem sua história, é claro, mas como que eu passo por isso de uma forma saudável? Como que eu lanço tudo isso aos pés da cruz, diante de Deus, para Ele trabalhar no meu coração? Como que eu lido com isso emocionalmente? Falando da parte psicológica, de terapia também, porque eu acredito muito em Deus, mas eu também acredito na ciência para gerir a parte emocional, para tratar o nosso corpo. Então, eu queria deixar registrado tudo isso aqui. Eu ainda não tenho um resultado final dessa história, mas nas próximas semanas eu quero deixar tintim por tintim registrado aqui. A gente tá no meio desse processo. E eu acredito, sinceramente, por isso que muitas vezes eu não gosto de compartilhar com as pessoas do nosso círculo social, porque talvez a pessoa não tenha a mesma fé que eu tenho. Eu já ouvi comentários do tipo, mas se a pessoa não pode engravidar, tipo, Deus já deu indicativo de que não é pra ela ter filho e tal, e caramba, como isso me feriu, sabe? E aí eu preferi guardar pra mim mesma e queria ter onde compartilhar. Porque eu acredito de todo o meu coração que eu vou gerar um filho pra honra e glória de Deus, que a gente vai construir a nossa família. Mas eu quero me lembrar desse processo, de como foi viver essa espera para o milagre acontecer. Então, agradeço se você ficou até aqui.
até o final desse vídeo. Se você sentir que o que eu falo, o que eu tô trazendo por aqui, se conecta com algum processo que você esteja vivendo na sua vida agora, se inscreve no canal, porque vai ter mais vídeos sobre o tema. Curte esse vídeo para de repente a gente criar uma comunidade que se apoia e que se aceita, que se entende por aqui. E é isso. Obrigado por me ajudar a compartilhar comigo mesma e com vocês a minha história. Me acompanha por aqui para as cenas do próximo capítulo.